Com seu adversário já conhecido para essa edição de 2022, o Goiás inicia a Copa do Brasil com uma Afinal grande de contas, o que expectativa. Podemos esperar do Goiás na competição que mais é premiada dentro do cenário brasileiro, que seria uma boa participação para o time esmeraldino, às vezes chegar umas oitavas de finais. Será que dá para buscar algo além disso? No vídeo de hoje irei trazer aqui as informações também de premiação que cada fase da Copa do Brasil paga para suas respectivas equipes. Além disso, falar um pouco aqui também do Souza da Paraíba, uma equipe lá do interior, como que ele vem jogando nesses últimos anos, vem crescendo também junto com a sua torcida. Irei falar sobre o estádio, enfim, os problemas que o Goiás pode ter também nesse duelo por conta da logística. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Irei tanto analisar os confrontos do Goiás na Copa do Brasil, além disso, trazer aqui números também da sua premiação. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. Eu irei começar o vídeo de hoje já pegando a minha colinha aqui, falando um pouco a respeito das premiações da Copa do Brasil. Em 2021, o total da bonificação, se assim podemos dizer, do torneio nacional foi de 316 milhões de reais, distribuídos aí no total de 92 equipes. E os clubes vão ganhando conforme vão passando de fase. Isso porque, diferentemente do Campeonato Brasileiro, essa premiação da Copa do Brasil é por conta dos direitos de transmissão dos jogos. Lá no Brasileirão, a gente já sabe quantos jogos vão ter. São 38 jogos no total, 19 em casa, 19 fora. Aí a Globo já faz ali sua cotação e paga o valor para os clubes. Na Copa do Brasil não dá para prever até que fase uma equipe pode chegar. Então, por isso, dessa forma, acaba que a premiação é distribuída aí por cada fase que a equipe vai avançando. Só do Goiás chegar nessa primeira fase, caso venha avançar aí do Souza da Paraíba, pode ganhar até R$1 milhão, mais ou menos 990 mil, isso porque o Goiás está no pote 2. Na segunda fase, se o Goiás chegar a avançar, pode enfrentar ou o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro ou o Criciúma em um jogo único aqui em Goiânia, tá bom? Se o Goiás avançar na segunda fase, é uma premiação também aí de R$1.700.000, assim como na terceira fase, caso o Goiás avance novamente, a mesma premiação de R$1.700.000. É importante a gente ressaltar também que a partir da terceira fase, ou seja, suponhamos aí que o Goiás passe pelo Souza, depois enfrente o Criciúma ou Nova Iguaçu aqui em Goiânia, aí na terceira fase entra aqueles clubes que vieram tanto da Copa Libertadores, quanto também o campeão da Copa do Brasil, do Brasileirão, que já encaixa aí também no perfil da Libertadores, da Copa Verde, da Copa do Nordeste e a Série B. Então, a partir da terceira fase, será sorteado e novamente teremos um novo chaveamento na competição. Caso, por exemplo, o Goiás chegue até as oitavas de finais da Copa do Brasil, ou seja, teria que eliminar aí o adversário da primeira fase, da segunda e da terceira, ou seja, 3 adversários. Caso o Goiás só de chegar nas oitavas já daria mais ou menos R$7 milhões, o que na minha opinião é sim uma premiação muito boa, já seria uma campanha bem digna para o maior do Centro-Oeste. Obviamente, até o próprio Paulo Rogério Pinheiro falou que gostaria de ver o Goiás chegar até uma semifinal, iria fazer um time competitivo para isso. Entretanto, não sei se pode medir forças logo nesse seu primeiro ano de retorno à Série A. A Copa do Brasil tem um paradigma diferente, porque diferentemente do Brasileirão, ela não é em pontos corridos. Então dá para você surpreender, assim como o Goiás já fez diversas vezes contra equipes bem mais fortes do que ele, surpreender em um jogo em casa ou propriamente longe de Goiânia, aí sim buscar a classificação. Pela Copa do Brasil ser nesse esquema mata-mata, ela dá mais chances de zebra, se assim podemos dizer. Mas eu acredito que com a participação logo nesse primeiro ano do Goiás de volta à Série A, chegando até as oitavas de finais, por exemplo, já seria uma campanha bem aceitável, até mesmo porque teria que passar por 3 adversários que não seriam nada fácil, A premiação total do campeão, no caso que foi o Atlético Mineiro, nessa temporada de 2021, foi de R$56 milhões no total. O vice ficou com 23 milhões, só de chegar aí na semifinal também do torneio, já dá para pegar uma grana mais ou menos de R$18 milhões, essa cotação que está prevista
para a temporada de 2022. Então aí já mostra, né, a importância que é financeiramente e obviamente, né, futebolística, a gente chegar até as fases finais de um torneio tão importante como a Copa do Brasil, eleva muito a moral do time e também de nós torcedores. Nas últimas campanhas o Goiás não conseguiu ir assim tão bem. Eu diria que a última campanha aceitável que o Goiás fez foi lá em 2018, quando estava na Série B, chegou até as oitavas de finais, foi eliminado para a equipe do Grêmio. Assim como em 2017 também, o Goiás estava na Série B, conseguiu chegar até a quarta fase, acabou sendo eliminado pelo Fluminense lá no Maracanã, mas venceu um jogo em casa, enfim, já deu aquela moral para a torcida, mas nos últimos anos realmente, nos últimos 3 principalmente, passando muito vexame, né? Em 2021 aquele time todo remontado, acabou sendo eliminado para o Boa Vista ainda na primeira fase. Em 2020 chegamos até a terceira fase, o que não foi algo tão vexatório assim, visto que o Goiás foi eliminado por Vasco, né? Que é uma equipe assim como o time esmeraldino também muito grande. Primeira fase o Goiás, se eu não me engano, eliminou o Fest, né, lá de Manaus, depois pegou o Santo André e por último o Vasco da Gama, naquele jogo que o Goiás ganhou fora, aí veio o Corona e parou tudo, só voltou depois do mês de agosto. O Verdão acabou sendo eliminado na terceira fase. 2019, segunda fase, aí sim, né, as melhores colocações nas últimas temporadas. 2013 o Verdão chegou até as semifinais, em 2012 até as quartas, e em 2011 também na Série B, nas oitavas de finais. Então, se a gente olhar o histórico, o Goiás já caiu algumas vezes na primeira fase, tanto em 2014 para o Botafogo da Paraíba, 2016 também para o River, se eu não me engano, do Piauí, e agora, né, na última temporada de 2021. É bom evitar esse vexame, até mesmo por conta da premiação, já que essa primeira fase acontece no final do mês de fevereiro. Essa grana já é muito importante para o começo do ano, para o início do Campeonato Brasileiro, visto que aquela cota de direito de transmissão e etc. que a Globo paga para o Goiás são divididas em algumas parcelas, sendo a primeira delas paga só no mês de início do Brasileirão, ou seja, só lá em abril. Então já tendo essa grana no caixa desde o início da competição. É muito importante, né, evitar do máximo cair antes da terceira fase. Já falei das premiações, os objetivos que o Goiás deve traçar para essa competição, mas se tem um clube que não quer deixar isso acontecer, é o Souza lá da Paraíba, que é o próximo rival do Goiás nessa edição de 2022, o primeiro adversário do time esmeraldino. Irei trazer aqui um pouco das informações a respeito do clube, né? Até esperei um pouco, não gravei esse vídeo ontem, deixei para gravar já nessa terça-feira, para saber um pouco mais do chaveamento, estudar um pouco também a respeito do assunto. O Souza, que ele está localizado na cidade de mesmo nome, lá no sertão da Paraíba, tem uma população estimada de 65 mil habitantes. Se a gente fosse comparar aqui com Goiás, daria mais ou menos com a cidade de Mineiros, no interior do estado. A cidade de Souza ela fica a 434 quilômetros de João Pessoa e a 422 de Fortaleza. Então acredito que o Goiás ou deve pegar um voo de Goiânia para João Pessoa ou Goiânia para Fortaleza. Acredito que esse voo para a capital cearense é mais provável, dando mais ou menos aí 6h30, 7 horas de viagem de ônibus de alguma dessas capitais, ou lá de Fortaleza ou de João Pessoa, até a cidade de Souza, na Paraíba. Não sei exatamente até esse momento como que o Goiás vai organizar essa logística, se vai de ônibus, se vai conseguir algum voo também, mas eu acho pouco provável. Acredito que o Goiás deve chegar com uma antecedência, inclusive, para essa partida, aí sim, né, fazendo essa sua concentração na cidade com mais tempo. O Souza, que ele atua no estádio Antônio Moriz, o mais conhecido como o Marizão, que tem capacidade para 5.400 torcedores. Até que é um estádio bonitinho, ajeitadinho. O Goiás já enfrentou adversários com estádios muito piores. Lá na cidade de Souza é sim um estádio bem legal. Entretanto, tem a grama um pouco alto. Algumas fotos que eu vi também, o gramado um pouco prejudicado. Acredito que para esse jogo da Copa do Brasil, que recebe uma atenção bem maior, pode ser, né, que invistam aí também na infraestrutura. Podemos ter até um gramado razoável, mas com toda certeza não é esse padrão de Série A, padrão da Serrinha. É sim um gramado mais fofo, um pouco mais alto, mas pelo menos o estádio parece ter uma infraestrutura legal, pode receber muito bem, né, qualquer time da primeira divisão. O Souza, que é um clube recente e chegou com uma das sensações lá do futebol da Paraíba. Ele foi fundado em 1991 e logo no seu primeiro ano já conseguiu o acesso para a primeira divisão do campeonato estadual, que não saiu mais. Foi campeão estadual, inclusive, em 94 e também recentemente em 2009, fazendo mais 3 boas campanhas de vice-campeonatos. Agora, no ano passado, mesmo em 2021, foi o vice-campeão. Além disso, se eu não me engano, ele perdeu a final só para o Campinense,
Além disso, ele foi vice-campeão também em 2012 e em 1999. Tem 5 participações na história da Copa do Brasil, já enfrentou, por exemplo, o Vasco e o Vitória, né, duas equipes grandes também do futebol brasileiro, acabou sendo eliminado. Na Série C, ele já teve aí 3 participações, a última delas em 2003, e na Série D fez aí 5 atuações no total na sua história. Em 2021, na Série D, o clube fez até com uma campanha razoável na primeira fase, mas não conseguiu avançar para o mata-mata de acesso. Na Copa do Nordeste teve um grande destaque, conseguiu eliminar o ABC, que fez uma ótima campanha na Série D, foi aí, se eu não me engano, o quarto colocado, chegou até na semifinal. Além disso, eliminou o Confiança naquelas pré-fases da Copa do Nordeste, garantiu vaga para a fase de grupos da competição regional. Confiança, né, que assim como o Goiás, estava na Série B. O Souza eliminou o Confiança na disputa dos pênaltis, então é importante o Goiás ficar atento com esse time, que manteve uma grande base do elenco de 2021 para agora a temporada de 2022. O próprio presidente do clube, numa matéria do Globo Esporte, falou que dos adversários que o Souza poderia enfrentar, o Goiás foi o pior deles, que o presidente do Souza não queria enfrentar de maneira alguma, o que dá uma moral para o Goiás, visto que, né, tinha outros clubes da Série A ali, como o Cuiabá, o Juventude, o próprio Coritiba, que dá um trabalho danado também na Copa do Brasil, mas mostra, né, o respeito que o Goiás tem, principalmente quando vai jogar, né, nas cidades do interior. Enfim, às vezes a gente até perde um pouco dessa noção de tamanho que é o Goiás Esporte Clube. E o Souza, né, também trilhando bons caminhos, não duvido nada mesmo, daqui a uns 5, 6 anos eles já estarem jogando firme ou a Série C ou a Série B do Campeonato Brasileiro, time que a gente deseja toda a sorte para eles, né, mas que não seja agora contra o Goiás, obviamente, né. Então é isso, manteve uma grande base para esse ano de 2022, a tendência é que esse duelo seja a partir do dia 23 de fevereiro, no máximo na primeira semana de março já teremos esse jogo lá no estádio Marizão, lá no interior da Paraíba, um jogo só, um empate ou vitória do Goiás classifica o time esmeraldino, caso o Goiás perca, aí sim, né, já tem que se despedir na primeira fase da competição. Quero saber sua opinião a respeito desse vídeo, tanto sobre o Souza, né, da Paraíba, os pontos aí que o Goiás tem que ficar mais atento. Quando estiver um pouquinho mais próximo do jogo também eu irei fazer uma análise dos jogadores, enfim, da tática também do time lá da Paraíba. E eu quero saber sua opinião também sobre uma campanha que você consideraria aceitável para o time esmeraldino nesta participação da Copa do Brasil, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!